A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de Salmo, lá no Salmo 43, eu vou ler para vocês o verso 5, que a palavra fala assim: Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Deus está falando para você diante dessa tristeza que você está sentindo e dessa aflição. Porque além de você se sentir triste e de você ficar aflito diante do que você tem vivido de acordo com o Evangelho, você sofre perseguições por causa disso. E as pessoas ficam o tempo todo falando coisas a seu respeito que deixa você entristecido. Quando não criticam você no sentido de colocar você para baixo, começam a falar de você como se você estivesse se engrandecendo diante do Evangelho. Ela está se achando agora que ela prega a palavra. Ela está se achando agora que virou crente. Agora ela está se achando porque ela fala de Jesus o tempo todo. Agora ela está se achando porque ela mudou os costumes. Mal sabem eles que nós nem gostaríamos de ser crentes. Quem é que queria ser crente aqui? Levanta a mão. Se você levantar a mão, você está mentindo. Porque ninguém aqui queria ser crente. Nós fomos escolhidos por Deus no meio de uma multidão imensa. Nós temos um chamado, fomos para Deus achando que as coisas iam ser bem light e o negócio é bem estreito. Quem é que já teve uma conversa em particular com Deus aqui e questionou com o Senhor? Pai, depois que eu fui servir o Senhor aqui, a minha vida virou de cabeça para baixo. Se eu soubesse, eu não teria vindo. Todo mundo já fez esse questionamento com o Senhor. Você não é a única pessoa que fez esse questionamento, não. Quando eu fui servir a Deus no início, eu questionei com ele. Falei, Senhor, já estava ruim o negócio. Eu cheguei na presença do Senhor aqui, no maior entusiasmo, achando que o Senhor ia arrumar minha vida. Zicou tudo. Ficou pior do que estava antes. E eu chorava, que acabou com a minha vida profissional. Tirou um monte de coisa. Destruiu um monte de coisa. Depois eu entendi que Deus estava, desconstruindo para construir, mas no início nós não temos essa noção. Depois você vai tendo uma vida com Deus, você vai conhecendo Ele na intimidade, você se torna tão apaixonado por Jesus que você não larga mais. Ele pode jogar você numa ilha, colocar você num barco, lançar você, em alto mar, que você está firme com Deus lá, você não larga mais. Mas no início ninguém quer ser crente. E aí as pessoas ficam julgando você, falando que você está metido. Olha lá o ministério dela como está crescendo, agora ela está se achando. E aí fica aquele falatório, aquela atormentação. Aí vem as supostas críticas construtivas, que crítica é crítica, não existe crítica construtiva. Existem conselhos construtivos, e muitas vezes os conselhos nem são bons diante dos nossos olhos, porque não é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Mas são conselhos que a pessoa está dando porque nos ama e ela quer que a gente mude, ela quer que a gente cresça. Agora, a crítica, ela sempre vai ser crítica e ela sempre vai ser destrutiva. E geralmente quem critica é quem nunca construiu nada. Então nós não temos que aceitar críticas de ninguém. De ninguém. Então Deus manda falar para você não ficar triste desse jeito. Não ficar aflito diante do que você está vivendo. Diante dos comentários, das perseguições, de cara feia. Porque antes falava comigo dela, agora não fala mais. O problema é dela, ela que se exploda. Ela que se exploda. Irmão, você acha que eu vou ficar preocupado com quem não quer falar comigo por causa do Evangelho? Eu quero que se exploda. Quantas pessoas me criticaram no início quando eu pregava? Ainda criticam a minha maneira de pregar. Eu quero que se exploda todo mundo. Eu vou ficar preocupado com isso, eu vou pregar o Evangelho. Tem tanta gente que recebe bênção através da minha vida, que a minha vida está aqui como um projeto de Deus para abençoar. Deus me usa como um canal de bênção. Quem para de me seguir é quem perde, não sou eu não vou parar de pregar a palavra porque alguém parou de me seguir, porque alguém me criticou, porque alguém não gosta da minha maneira de pregar. O que eu vou fazer? Reclama com Deus. Eu não preparo palavra não, irmãos. Eu não fico o dia inteiro preparando palavra, é Deus que me dá. Eu tenho que pregar aquilo que Ele mandou, porque eu não sei o que vocês precisam ouvir. A palavra antes de chegar para vocês vem para mim primeiro. Então eu tenho que ter consciência do que eu estou pregando, tenho que ter responsabilidade com o meu ministério, tenho que fazer por amor, tenho que fazer por amor a vida de vocês e tenho que entregar aquilo que Deus manda. E nós temos que caminhar assim,
com a nossa cabeça erguida. Então você não tem que ficar agradando ninguém, você tem que fazer as coisas que Deus está mandando você fazer. As críticas vão vir, vai vir as pedradas, vai vir as perseguições, mas você tem que ficar firme na rocha que é Jesus Cristo. E entender que a tristeza pode até vir te assolar, como Jesus ficou triste diante de muitas coisas. Você acha que ele ficou feliz quando Judas vendeu ele com um beijo no rosto? Por 30 moedas de prata? Entristeceu ele sim, ele sabia o que ele ia passar, mas nós não controlamos as nossas emoções. E de repente ali no meio daquela situação, entristeceu o coração dele sim, porque ele amava aqueles apóstolos. Jesus foi o maior demonstrador de amor ao próximo. Por isso que eu falo para vocês, se alguém falar, eu amo a Deus, mas não amo o seu próximo, não tem coragem de abençoar, não tem coragem de dar um prato de comida, não tem coragem de dar um par de sapato, não tem coragem de ajudar de forma alguma, tá vendo a pessoa passar necessidade e não ajuda? Essa pessoa não ama a Deus, porque isso não existe. Não tem como, o evangelho não é isso. Tem algo estranho aí nesse evangelho que essa pessoa está pregando. Então não entristeça o teu coração, porque Jesus é a sua alegria. Jesus está aí justamente para tirar essa aflição do teu coração, para te trazer alegria. Por mais triste que a gente venha ficar, ou por mais aflito que nós venhamos ficar diante de uma situação, nós temos a convicção de que Deus é fiel na nossa história e que Ele está conosco. E é isso que você precisa ter em mente. Deus manda dizer para você que tudo isso que está te afligindo, Ele já está cuidando. Tudo isso que está entristecendo o teu coração, Ele também já está cuidando. Pode ser uma palavra distorcida, pode ser um problema pessoal seu, pode ser alguém que está te perseguindo, alguém que acusou você aí diante do evangelho. Deus manda dizer para você, Ele viu tudo, ouviu tudo. Ele está no controle de tudo, Ele não perdeu o controle de nada. Você só tem que acalmar. As pessoas nos perseguem, falam que nós estamos ficando, os metidos, está crescendo na internet, o ministério dela está crescendo, olha a igreja dela como está crescendo. Olha a responsabilidade do cargo que deram para ela, também está crescendo. Como se nós tivéssemos antipáticos, vaidosos, orgulhosos diante daquilo. Mas nós não estamos, não. Deus conhece nosso coração. A gente está caminha com dificuldade. As pessoas não sabem o preço que nós pagamos, não sabem a dificuldade que você passa, não sabem o preço que você pagou para chegar até aí, não sabe o que você renuncia para fazer o que você faz, mas fica olhando o teu crescimento, porque está incomodando. Então toda hora olham suas redes sociais para ver o que está acontecendo na sua vida, ficam olhando, a vizinhança fica de olho no que você está fazendo, o seu entra e sai de casa, como que você está agindo, mas não se preocupe com isso e não deixe isso te abater. Porque quanto mais perseguirem você, quanto mais falarem mal de você, quanto mais falarem mal das pessoas que você ama, da sua família, quanto mais tentarem difamar você diante do evangelho, denegrir a tua imagem, distorcer o teu caráter, mais você vai crescer. É por isso que Deus está fazendo você crescer. Vai ser na crise, vai ser na perseguição, vai ser nas pedradas que você vai crescer, que você vai evoluir com Deus. Então o processo está todinho de acordo com a vontade do Senhor. Tem nada fora do controle dele. O que você tem que fazer agora é descansar em Cristo, sabendo que Jesus está contigo. E não, desistir de nada. Tem pessoas aqui que estão tão cansadas, tão entristecidas, que você quer desistir. Você quer chutar tudo, abrir mão de tudo. Não abra mão das suas coisas, não abra mão da sua vida. A sua vida é responsabilidade sua. É responsabilidade sua. Deus lança promessa, Deus faz, traz bênção, faz milagre, opera, dá livramento na nossa vida, mas a vida em si é responsabilidade sua. O corpo que você tem, você só tem esse, você não vai trocar. Você é responsável pelo teu corpo. Você tem que cuidar da sua saúde, você tem que cuidar do seu bem-estar, porque ele é o templo do Espírito Santo. Então tudo que você tem é responsabilidade sua, é você que tem que cuidar. E você tem que entender que a felicidade é uma opção. Ou você opta em ser feliz, ou você opta em ser uma pessoa triste e amargurada pro resto da vida. Então eu aconselho você a ser feliz em Cristo. A ter esperança em Jesus. Por maior que seja a perseguição. Deus manda dizer para você, eu estou cuidando dos perseguidores. Eu estou cuidando de tudo que está acontecendo na sua vida. De tudo. Não vai ser a tristeza e não vai ser as aflições que vão parar você nessa estrada. Você vai continuar. Porque as promessas estão de pé na sua vida e você vai continuar caminhando com o Senhor, com segurança, com fé, sabendo o Deus que você serve, porque você vai comer do melhor dessa terra
Deus está forjando você para ser um vencedor nessa vida. E não um fracassado. Fracassado você foi quando você não tinha Jesus. Agora que você tem Jesus na sua vida, você não é fracassado. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Os obstáculos vêm, inveja vem, perseguição vem, calúnia vem, o fofoqueiro vem encher, sabe, o saco, aquela tormenta, gente chata, que você não sabe o que você faz. Dá vontade de fazer um buraco, enfiar um em cima do outro, colocar um em cima na cabeça do outro, assim. Mas a gente não pode agir desse jeito, porque a vingança pertence ao Senhor. Então ele manda você descansar, controlar, sabe, ter controle, domínio próprio, ter controle das suas emoções, que a gente não controla ela, mas a gente controla as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Então controle suas atitudes diante das emoções, controle os seus pensamentos, pense em coisas positivas. Não fique imaginando coisas ruins lá na frente que não aconteceram. Que a gente, sem querer, a gente não policia, por exemplo, os nossos pensamentos. Daqui a pouco você começa a imaginar cenas que nunca ocorreram na sua vida e você começa a trazer isso para sua história como se fosse verdade. Aí começa a gerar sensações de agonia, de aflição, de traição, de coisa que você nem viveu ainda. Então tem que policiar os nossos pensamentos. Tudo que é conectado na terra, que é o nosso coração, que é o nosso pensamento, é conectado lá no céu. Se você desconecta aqui, Deus não trabalha lá em cima. E tudo começa no plano espiritual primeiro, depois acontece aqui embaixo. Então você tem que ter sabedoria ao caminhar, é uma batalha constante. Seu campo de guerra é a tua mente. Se você não reeducar ela, se você não souber trabalhar o seu cérebro, você se afunda. Então Deus está falando para você, estou tirando toda a tristeza e toda a aflição do teu coração, porque eu já estou trabalhando nisso. Você só tem que descansar em mim. E não ouve mais essas vozes que Satanás está trazendo. Essas pessoas não sabem o que falam, não sabem o que fazem. E quanto mais invejarem você, quanto mais te perseguirem, quanto mais falarem mal, mais você vai crescer. Toma posse dessa palavra. Vai ser nessa crise que todo mundo está vivendo, que não é só você que está vivendo, que Deus vai prosperar você. Vai ser nessa crise que Deus vai dar virada. Vai ser nessa crise que Deus vai trazer providência. Vai ser nessa crise que Deus vai fazer algo sobrenatural. E você precisa continuar caminhando e crendo no Senhor. Não entristeça o teu coração. Não fique aflito, porque nada vai afligir os projetos de Deus na sua vida. Não vai ter palavra contrária, difamação que vai atrapalhar os teus negócios, que vai destruir o teu casamento, a sua vida familiar, seus relacionamentos, sabe? Acalma o teu coração, porque Deus está no controle de tudo, tá? Eu vou orar para você agora e você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, que o Senhor venha com todo o teu poder, Senhor, tirar todo o demônio que está trazendo aflição, agonia e tristeza para o coração dessa pessoa. Que o Senhor venha abraçar o teu filho agora com a esperança, Pai, com a paz, que o Senhor é o único que pode nos dar. Que o Senhor traga, Senhor, no nome de Jesus, livramento. Que o Senhor faça com que essa pessoa venha prosperar de uma forma sobrenatural diante dessa crise. Que o Senhor mostre para ela que o Senhor é com ela, Pai, em todos os momentos da vida dela. E que nada vai abalar os projetos que o Senhor tem sobre a história dela. Que ela caminha sobre uma promessa, Senhor, e que tudo isso será cumprido na história dela. Que o cenário dela será mudado. Que coisas maravilhosas acontecerão. Que tudo vai se realizar, porque é o Senhor que está no controle de toda a história. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Pai, que muitas vezes nós nem percebemos, mas que o Senhor está executando e cuidando. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha tirar todo o mal da vida de todos os meus irmãos, que o Senhor venha abençoá-los de uma forma sobrenatural e que o Senhor venha dar sinais do seu trabalhar por esses dias, Pai. Nós agradecemos ao Senhor no nome do teu Filho Jesus, e que o seu nome seja glorificado na nossa história, Pai. Que nós venhamos ter testemunhos para contar, para glorificar o Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor do fundo do nosso coração. Toma posse da sua vitória no nome de Jesus, porque essa tristeza todinha está saindo do seu coração hoje. Toda essa aflição. Deus está colocando tudo no lugar. Deus viu tudo. E Deus manda dizer para você que Ele está trabalhando a teu favor. Jesus te ama demais para você, sabe, esmorecer agora. Entregar os pontos. Por causa de falatório, de cara feia, de perseguições, sabe, de indiretas. Continue firme no seu propósito, continue firme no seu ministério, porque vai ser aí, diante dessas situações, dessas pedradas, dessas perseguições, que você vai continuar crescendo, tá? Toma posse da sua vitória no nome de Jesus, guarda essa palavra no teu coração e nunca se esqueça que Jesus é contigo. E vigie o seu campo de batalha, que ela é a sua mente. Purifique ela com pensamentos positivos. Não deixe ninguém, demônio nenhum, e nenhuma boca usada por ele dominar o teu cérebro. Não deixe ninguém dominar as tuas emoções. Não deixe ninguém controlar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Porque senão você vai obedecer ao homem e não vai conseguir obedecer a Deus e vai se tornar escravo.
E lembre-se, Deus já tirou você do Egito. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.